demais assessores, representantes de diferentes instituições, hoje é a professora Mônica, o professor Regazzi, que representam a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a administração da universidade. Na verdade, eu acho que a audiência pública ela tem alguns papéis, né? E, como o próprio nome diz, ela serve justamente para que a gente possa se escutar, né? Se ouvir e, de alguma forma, promover o bom debate na busca da superação de determinadas situações que podem estar causando maior ou menor desconforto, infortúnio e problemas. Acho que é justamente para evitar prejuízos. E tem sido assim nas audiências que a gente tem frequentado aqui, né? Sempre existe alguma proposta que busca se efetivar depois dentro da instituição. Nós realmente temos vivido no CAP ao longo de alguns anos, né? Eu cito sempre um professor que dizia na unidade: eu já estou aqui desde 1960, eu não estou no CAP desde 60, estou desde 95. Dei aula para os dois filhos do professor Regazzi, que eram ótimos alunos, puxaram ao pai. E hoje são estudantes, eram estudantes da UERJ, né? Também foram estudantes da universidade. Mas eu estou no CAP desde 95. De 95 em diante, eu pude viver muito dessa dinâmica, da dinâmica das situações de espaço que são muito complicadas. Eu não diria que isso é só um escopo do CAP, eu diria que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro vive essa necessidade por mais espaço. Mas o CAP, as coisas se agudizam em função não só do público que nós atendemos, mas das possibilidades de desenvolvimento de atividades que acabam ficando mais represadas, muito represadas, né? Então essa condição da infraestrutura, que foi resolvida com uma solução em 1996, nos transferindo para um prédio no Rio Comprido, um prédio que foi rapidamente adaptado para uma escola, mas que na verdade não tem uma arquitetura escolar, gera uma série de problemas que acabam sendo recorrentes, né? Um desses problemas, né, acaba virando questão judicial através da situação da acessibilidade. Situação essa que a universidade tenta resolver, tenta tratar, mas que ainda não está efetivamente contemplada. Então nós precisamos que essa situação se manifeste. E outra perna, né, disso é a perna do pessoal, que também a Universidade do Estado do Rio de Janeiro ela cresce, né, e ela também passa por essa necessidade de crescimento do seu pessoal, tanto no seio técnico-administrativo quanto no âmbito da docência. E o CAP também tem que se adaptar não só às questões da legislação educacional que se alteram, mas também a sua proposta de currículo, que é uma proposta de currículo diversificada e que abre, então, demandas novas. Então, a gente está falando aí sobre duas situações que, na verdade, carecem de atendimento com maior agilidade, diria, com maior presteza. Nós sabemos que os recursos, eles não são infinitos, mas há uma necessidade, no nosso entendimento, e aí falo como representante da comunidade escolar, de que haja maior presteza no atendimento dessas situações. Tá? E, lógico, isso pode gerar conflitos, né? Porque à medida que nós não somos atendidos, a comunidade escolar, ela nos questiona, não só como gestores, né, mas também os nossos próprios colegas de trabalho, os próprios professores, os estudantes que estão lá na ponta do sistema, os próprios técnicos administrativos. Quero fazer aqui uma observação, né? Porque muitas vezes a gente vem para uma audiência somente para trabalhar em cima do ponto crítico, sem reconhecer as situações de avanço. E aí há uma situação de avanço que eu tenho dito, inclusive, nas reuniões com os pais. O atendimento aos servidores técnicos administrativos, a universidade vem fazendo esse atendimento, né? Então o CAP tem sido uma das unidades que tem recebido novos servidores, né? Num ritmo, inclusive, que tem permitido que nós passemos a ter um planejamento da alocação e do trabalho técnico-administrativo. Isto é positivo. Ainda temos algumas carências? Temos, né? E temos demonstrado essas carências para a administração da universidade.
né? E esperamos que a administração tenha fôlego no sentido de promover o atendimento dessa carência técnica administrativa que faz diferença no CAP, né? Acho que faz diferença na universidade, principalmente servidores técnicos administrativos de nível superior hoje, né? Que trabalham com situações, com especialidades, né? Situação técnica, e a gente precisa mesmo que isso seja visto. Sabemos da dificuldade orçamentária que a universidade passa, mas não podemos deixar de apontar. No quadro docente, realmente o contexto passa a ser esse outro contexto, um contexto que para nós torna difícil, inclusive, o planejamento do trabalho pedagógico, né? Contar em valores absolutos, com o número de professores efetivos que beira, e aí eu vou trabalhar nessa lógica, né? Não vou dar os números exatos, porque poderia estar sendo, inclusive, infeliz, né? Nós temos professores que estão pedindo exoneração a cada semana, ou estão se aposentando, ou estão entrando em licença, e isso gera uma pequena flutuação no número de contratos relativos a estes, né? Mas, objetivamente, dando um número que torne mais claro essa situação para vocês, nós temos hoje uma base de 50% em números absolutos de pessoal docente efetivo e 50% de pessoal docente transitório, tá? Nós sabemos que existe todo um empenho da universidade no sentido de dirimir esses números, de diminuir, né, de resolver essa situação, mas ela já é uma situação que se arrasta há muito tempo no CAPES, né? Portanto, nós temos hoje uma solução que a universidade encontrou, né, importante, que é a solução da substituição dos docentes que estão se exonerando, que estão se aposentando, ou que faleceram, né, com demandas de contratos que são atendidas mediante o encaminhamento da unidade, mas anteriormente a isso nós já tínhamos um déficit. E esse déficit não é um déficit pouco significativo, muito pelo contrário, ele é um déficit bastante largo. E aí nós temos uma manutenção da carga, mas não conseguimos atender ao que existia de déficit anteriormente. É como se eu cobrisse uma parte do buraco, que está se dando modo contínuo, mas eu não cubro a outra parte do buraco que já existia anteriormente. E essa parte acaba ficando. E por conta disso, nós temos grande parte de contratos que se tornam temporários, entre aspas, permanentes, né? E é esse ataque a essa parte do déficit que a universidade precisa fazer, não só para o CAP, diria eu, para outras unidades acadêmicas. No caso do CAP, eu posso apontar que esse número é o maior, se não dos maiores, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E aí, a nossa fala sempre tem sido no sentido de que nós estamos sob avaliação. Nós estamos abertos a ser avaliados do quanto é este déficit, de quanto é essa necessidade. Nós não somos só, não é por uma questão de boa vontade, não, é por urgência institucional. Nós temos que ser avaliados, assim como todas as unidades da universidade, de quanto é o déficit que existe de professores. E aí nós estamos abertos a essa discussão para que a gente possa tentar atender o mais fidedignamente possível a essa necessidade, né? De maneira mais imediata, nós não podemos abrir mão dos nossos contratados, nossos professores substitutos. Por quê? Porque além de funcionar num regime seriado, um regime anual, né, nós temos um planejamento que é atendido por esses substitutos também. Portanto, eles estão aí. Não há como abrirmos mão. E a gente sabe que tem sido até difícil conseguir professores substitutos para trabalhar no CAPES, né? Como são pessoas com vínculo muito precário, né? Essas pessoas elas já trabalham em outros lugares, já têm outros compromissos, portanto não tem uma disponibilidade de horário muito grande. Então, nós temos pedido, já fizemos mais de 10 processos seletivos para professores substitutos, e nós estamos pedindo, inclusive, um outro processo seletivo para professores substitutos, para tentarmos chegar até o final desse ano com um atendimento às situações que são as mais elementares, né? Atendimento da aula de matemática, da aula de química, da aula de arte, da aula de teatro, das aulas que estão previstas no currículo. E
das disciplinas de recuperação paralela que estão previstas na EDB, né? A oferta da recuperação paralela é uma oferta obrigatória do ponto de vista institucional, né? E ela precisa ser apresentada. E o professor que dá aula de recuperação paralela de geografia é um professor de geografia. Falando da minha área, o professor que dá aula de recuperação paralela de matemática é um professor de matemática. Portanto, essas questões elas são muito concretas. Nós temos, tentando ser claro, uma demanda objetiva que é a continuidade de uma carga horária contratual para terminarmos o ano, tem que ser atendida nesse momento por professores substitutos, já que nós não podemos fazer concursos, pelo menos é isso que tem sido ventilado, né? Para efetivos durante o período eleitoral com a posse. Fazer o concurso a gente pode, abrir o processo, fazer os encaminhamentos, mas a posse só pode ser feita a posteriori, ano que vem, né? E aí já existem alguns concursos na rua, vou usar essa expressão, existem alguns processos seletivos abertos, e esperamos que eles tenham um bom fim, né? Às vezes não temos aprovados, né? As provas são rigorosas, as provas de aula não é qualquer um, desculpe essa expressão, que dá aula para a educação básica e ainda tem a incumbência de formar professores, porque o CAP essencialmente ele é uma escola de formação de professores, então não é só saber dar a aula de geografia, mas é também saber dar aula de geografia e fazer a ponte com o aluno da graduação que passa ali, faz seu estágio, faz suas disciplinas de prática e, portanto, está sendo também formado. Então, este profissional é um profissional raro nesse sentido, né? E que não se forma do dia para a noite, não se forja do dia para a noite. Então, nós temos esses enfrentamentos a encarar. E nós estamos aqui pedindo ajuda, né, das diversas instâncias desse Estado, seja a ALERJ, seja a Secretaria de Ciência e Tecnologia, seja a administração da universidade, no sentido de que a gente resolva tudo isso muito bem. Porque, assim, se o CAP for bem, é a UERJ que brilha. É a Universidade do Estado do Rio de Janeiro que brilha. Né? É o Estado do Rio de Janeiro que brilha. E é tudo que a gente quer. Que objetivamente a gente continue tendo a qualidade do ensino, principalmente com esse desafio que o deputado Conte colocou. Nós agora temos perfil diferenciado de estudantes no CAP, né? E esse perfil nos coloca novos desafios. E para enfrentar esses novos desafios, mais qualidade é necessária. Não há como fazer isto de peito aberto. Há uma necessidade que a gente tenha, sim, uma equipe de profissionais efetivos que participem do planejamento. Você imagina fazer uma reunião de planejamento no qual eu não posso contar com o professor substituto, porque ele somente é pago pelas horas de aula e de preparação de aula, mas não é pago para mais nenhuma outra ação pedagógica que impacte sobre a vida escolar, nem para participar das reuniões de pais. Então essa é uma situação muito difícil para a gente. E não são 5 cabeças, são 105 cabeças. Metade do corpo docente. Então até do ponto de vista da gestão, né, por mais que eu já tenha tido uma experiência de gestor, para mim está sendo extrema. Para a professora Beatriz, que é uma companheira incansável, eu não sei como ela consegue me aturar, mas está sendo um desafio muito complicado. E isso acaba gerando satisfação, né? Sobrecarga de trabalho nos outros que estão, acaba gerando situações nas quais os pais evidenciam que às vezes a gente não consegue atender a tempo e a contento a demanda na sala de aula, e aí o protesto, as críticas, as dúvidas sobre a extensão. Que se passam dúvidas sobre o gestor, sobre a gestora, tudo bem, faz parte do processo. Mas dúvidas sobre a instituição não podem existir. Eu sou muito menor que a instituição. Meu papel ali é temporário. A instituição tem que perdurar. E é isso que a gente quer. Eu acho que é isso também, tenho certeza que é isso que a administração da universidade quer também. Né? Na verdade, o que aí a audiência pública acho que é importante, porque todos nós podemos dialogar para que isso, de alguma forma, se concretize. Não sei se a professora Beatriz gostaria de falar uma coisa. Professor, antes de passar a professora Beatriz,